A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. João 6, a partir do verso 1, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. João 6. O tema dessa semana é Jesus me satisfaz. João 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de iniciar com uma frase que diz o seguinte: a satisfação e a suficiência do crente vem de Cristo e independe da abundância ou da escassez de bens materiais. Essa frase, a gente não sabe quem a escreveu, mas ela apresenta com profundidade a satisfação que nós devemos ter em Cristo. A satisfação e a suficiência do crente vem de Cristo e independem da abundância ou da escassez de bens materiais. Irmãos, essa frase ela tem tudo a ver com o texto em que nós lemos, ou com a passagem do milagre a qual nós estaremos nos referindo nessa noite. Como nós falamos, o projeto Todos a Bordo, funciona por 40 dias, 6 semanas, e cada uma dessas semanas nós trabalhamos um milagre de Jesus, um sinal apresentado por ele. Nós já vimos a ressurreição de Lázaro com o tema Jesus se importa comigo, vimos o sinal da transformação da água em vinho com o tema para Deus tudo é possível, e hoje nós vamos ver o milagre da multiplicação dos pães e peixes com o tema Jesus me satisfaz. Diga isso: Jesus me satisfaz. Por isso a apresentação que nós vimos aqui com essa busca pela satisfação de Jesus. Só uma coisa me satisfaz: é a glória de Deus, é a presença do Senhor, é a satisfação nele. Só isso é o que me satisfaz. E essa frase que nós acabamos de ler, ela tem tudo a ver, porque esse texto apresenta exatamente a satisfação que aquele povo precisa ter em Jesus. Se você for analisar todo o capítulo 6, Jesus apresenta o milagre da multiplicação dos pães e peixes com vistas a algo muito superior. Ele está dizendo lá na frente, você vai poder observar: eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne, esse é que tem a vida. O sinal da multiplicação dos pães, ele aponta para algo maior. Mas, baseado nesse tema que nós estamos trabalhando hoje, Jesus me satisfaz, como nós podemos perceber essa verdade nos textos, nos versículos em que nós lemos? Como nós podemos observar que Jesus nos satisfaz? Primeiro, Jesus nos satisfaz porque ele não nos enxerga como um problema. Aqui em João, ele não vai apresentar um detalhe importante que nós vamos ver nos evangelhos sinóticos. Mais precisamente em Mateus 14:14 e Marcos 6:34, que é o quê? Eles relatam o fato de quando Jesus sai do barco e vê a multidão, ele se compadece delas. Você pode observar, você pode fazer essa leitura, abra sua Bíblia lá em Mateus 14:14, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão,
teve compaixão deles e curou os seus doentes. Primeira coisa que nós podemos perceber ao entender que Jesus nos satisfaz é que Ele não nos enxerga como um problema. Quando Jesus observa essa multidão, o texto diz que Ele se compadece delas. Então Jesus começa a ensinar, Jesus começa a curar, mas foi ficando tarde. E o que os discípulos então falam para Jesus? Mestre, despede a multidão para que eles possam procurar alguma coisa para comer em algum lugar. Os discípulos começaram a se preocupar com aquela situação. As pessoas que estavam ali, de alguma maneira, a palavra do Senhor vai dizer que era aproximadamente 5.000 pessoas, isso sem contar mulheres e crianças. Era muita gente. E eles não tinham condições de suprir a necessidade daquele povo. Eles estavam observando ou enxergando, ou nós temos um problema aqui para resolver, é muita gente, nós não temos comida para esse povo todo. Jesus precisa despedir essa multidão para que eles procurem algum lugar para comprar mantimento, para comprar alimento. Já está ficando tarde. Os discípulos não enxergaram como Jesus. Jesus se compadeceu deles. Jesus teve compaixão por aquelas pessoas. E foi por isso que Ele manifestou a sua glória. Nós temos muita facilidade em ver pessoas como problemas. Obrigado, meu irmão. Nós temos muita facilidade em enxergar situações, ou observar, poxa, fulano é um problema na minha vida. Está aí a reforma da Previdência. Situação complicada. Em outro lugar, se eu não me engano, eu vi uma reportagem uma vez, em que, se eu não me engano, foi um ministro lá do Japão, disse que os idosos eram um fardo para o país, porque eles já não trabalhavam mais, e agora o governo tinha que dar a aposentadoria deles. Olha que isso deu uma repercussão terrível, porque ele enxergou os idosos como um peso para a economia do país. Depois ele teve que se retratar dessa declaração. Então ele estava enxergando pessoas como problemas. Você, muitas vezes, não sabe mais o que fazer. A esposa enxerga o marido como um problema. A mãe e o pai falam, não tem mais jeito esse menino, está perdido. O filho quer colocar o pai e a mãe no asilo porque não tem mais jeito também. Né? Fala mal do governante lá japonês, que vê o idoso como problema, mas ele quer colocar o pai e a mãe no asilo. E aí, começamos muitas vezes a enxergar pessoas como problemas. Jesus nos satisfaz porque Ele não nos enxerga como um problema. Tem aquela pessoa lá no seu trabalho que é uma pedra no seu sapato. Você fala, fulano é um problema na minha vida. Aí tem aquela pessoa que você se relaciona, um amigo seu que de repente fez uma fofoca. Um amigo desse, não precisa nem de inimigo. É um problema na minha vida. E nós começamos a colocar ou encaixar pessoas com essa situação. É claro que os discípulos não estavam com má intenção. Mestre, a gente precisa despedir a multidão para que eles comprem comida, mas é claro que era um problema que precisava ser resolvido naquele momento. Mas Jesus não enxergou as pessoas dessa maneira, Ele se compadeceu delas, Ele cuidou delas, Ele ensinou, Ele curou e Ele alimentou, como nós podemos observar na sequência, o milagre que foi apresentado por Jesus. Por que uma alma vale muito? Porque Jesus se entregou por nós. Não que nós tenhamos valor intrínseco, isso aí eu acho interessante. Às vezes você fala assim, ah não, mas a gente vale muito porque Deus nos deu um valor que nós não merecemos. Você pega uma moeda de 1 centavo, você chuta ela, você vê ela na valeta, você fala, olha só que coisa, uma moeda de 1 centavo não vale nada. Mas aí se você pega essa moeda e dá um valor que ela não tem, uma moeda de 1 centavo não tem valor algum, mas aí você pega essa moeda e começa a valorizar essa moeda, coloca ela na moldura, coloca na parede, você seria capaz de trocar qualquer coisa por aquela moeda. Você deu um valor que ela não tem, você deu um valor que não está intrínseco nela. Foi o que Jesus fez por nós, quando Ele se entregou lá naquela cruz. Deus nos criou como excelência da criação, mas nós preferimos andar longe dEle, contrário a Ele, e a partir desse momento, nós não tínhamos mais valor algum. A partir desse momento, nós lutamos contra Deus, nós começamos a pecar contra o Senhor, nos sujamos as nossas vestes, traímos o nosso Criador, traímos o nosso Deus. Sabe o que Ele fez? Ele foi lá na sarjeta buscar a moeda de 1 centavo, que não vale mais nada. Por isso que Jesus, Ele se importa conosco, como nós falamos aqui na primeira semana, e por isso que Jesus, Ele não nos enxerga como um problema. Ele poderia falar, está vendo, Adão? Olha a situação que você causou agora. Agora eu preciso me sacrificar. Eu preciso enviar o meu filho, o meu único filho, para morrer na cruz e se entregar por vocês, porque senão não tem mais solução, não tem mais jeito para vocês.
Ele poderia pensar dessa forma, ele poderia falar dessa forma, poderia ser esse o discurso, mas a palavra do Senhor usa um outro discurso, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Ele se importou conosco e não nos viu como problema, quando nós éramos de fato problema. Jesus se importa com você, Jesus pode te satisfazer, Jesus pode me satisfazer, porque apesar das minhas dificuldades, apesar dos meus problemas, apesar das minhas lutas, Ele me enxerga como alguém que tem valor. Irmãos, a salvação, ela é de graça, não é porque o valorzinho dela é irrisório. A salvação é de graça porque ninguém consegue comprar. A salvação é de graça porque ninguém consegue pagar. A salvação é pela graça, porque ela tem um valor tão alto, ela tem um valor tão profundo, ela tem um valor tão imenso, que ninguém jamais conseguiria comprar a salvação. Por isso que ela nos é dada gratuitamente. Jesus nos satisfaz, porque Ele não nos enxerga como um problema. Segunda coisa que eu observo nesse texto, nessa passagem, é que Jesus nos satisfaz porque Ele sabe exatamente o que fazer e como fazer. Vamos voltar para João, versículo 6, versículo 5, aliás. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que fazer. O versículo 6 deixa claro que Jesus sabia o que Ele ia fazer. Mas por que Ele pergunta para Filipe? Como vamos alimentar essa multidão? Talvez os discípulos falassem: a solução a gente já deu, despede o povo, ué. Não é para despedir o pessoal, a solução a gente deu. Mas aí Filipe vai e responde. Versículo 7, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários, um denário era uma diária de um trabalhador braçal, certo? Então vamos tentar atualizar. Você coloca aí uma diária de R$100, dependendo da profissão, R$100 uma diária, 200 denários, R$20 mil. Jesus estava com a multidão e Filipe respondeu para ele mais ou menos assim: Senhor, R$20 mil não seria suficiente para a gente comprar pão, para que cada um pegasse um pedaço e ainda chegasse em casa e falasse: mulher, faz a janta, que o negócio lá foi pouquinho que Jesus deu para a gente. Foi mais ou menos isso. 200 denários, Senhor, não serão suficientes para alimentar essa multidão. Jesus sabe o que fazer. Versículo 6 diz: Jesus fez essa pergunta só para pô-lo à prova, porque Ele sabia exatamente o que Ele ia fazer. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez uma pergunta dessa para Filipe, se Ele sabia o que fazer e como fazer? Nós podemos observar aqui, Jesus, Ele nos põe à prova só para que nós venhamos refletir. Veja, Filipe, pelos meios naturais, o que deve ser feito? Pelos meios naturais, Senhor, 200 denários ainda fica pouco para esse pessoal. É muita gente, né, Filipe? É muita gente, Senhor. É muito dinheiro para sair aqui da nossa tesouraria também. É complicado, é difícil aí, negócio. É muito dinheiro para esse povo todo. Os meios naturais é complicado, Filipe? É praticamente impossível, Senhor. Então eu vou te mostrar um meio sobrenatural, Filipe. Eu vou te mostrar como é que as coisas funcionam, Filipe, do meu jeito. Não precisa despedir a multidão, pessoal. Não precisa despedir a multidão. Eu vou fazer algo maravilhoso que vocês vão ficar surpresos. Jesus aplica esse princípio, irmãos, também quando nós observamos na lei. O Senhor, Ele nos apresenta, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20, vai dizer: a lei foi dada para que a ofensa aumentasse. Que ofensa? A ofensa de Adão, o pecado de Adão. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Deus está nos ensinando quando Ele envia a lei? Ele está mostrando: vocês precisam ver a impossibilidade da situação. Vocês precisam observar que é difícil para vocês se salvarem pelo cumprimento da lei. Vocês precisam de um Salvador, vocês precisam ser salvos pela graça. Vocês precisam de uma nova aliança. É isso que Jesus está ensinando. Quando a palavra do Senhor nos apresenta lá em Romanos, é isso que Deus está nos ensinando. Quando a palavra do Senhor nos apresenta em Romanos: veio a lei para que a ofensa abundasse. Veio a lei para que nós percebêssemos a gravidade do nosso pecado e que não conseguimos salvar-nos por nós mesmos.
precisamos de um Salvador, precisamos de uma solução sobrenatural. Da mesma maneira, Jesus aplica esse princípio na multiplicação dos pães e peixes. No meio natural, Filipe, é possível? Senhor, é complicado. R$200 cada um, 200 denários, cada um pega um pedaço e ainda sai com fome. Jesus começa a nos ensinar que a maneira dele é muito mais interessante do que a nossa. Às vezes nós andamos ansiosos com tantas coisas, e Deus deixa muito claro na sua palavra que é Ele quem cuida de nós. Às vezes Ele vai permitir que a situação chegue ao extremo, às vezes vai permitir que as dificuldades sejam ocasionadas na sua vida, para que você lance mão dos meios naturais e diga: Senhor, só me resta você, só me resta o Senhor agora, não tem mais jeito, eu já tentei de todas as maneiras, mas eu não consigo. Os meios naturais se tornaram agora impossíveis, os meios naturais agora se tornaram escassos, eu não consigo realizar da maneira como eu queria, eu não consigo realizar da maneira como eu havia planejado, não consigo mais, está completamente impossível. E Jesus pode perguntar assim para você: você percebeu então? Essa pergunta que Jesus fez para Filipe foi só para fazê-lo refletir. Essa pergunta que Jesus fez a ele foi para que os discípulos pudessem compreender. Observem dos meios naturais como seria. Nos meios naturais seria assim, Senhor, ficaria aquém. 200 denários ainda está aquém da necessidade desse povo, não conseguiremos supri-la. A solução é despedir a multidão. Jesus fala: a solução não é essa. A solução não é 200 denários, a solução não é despedir a multidão, a solução é confiar em mim. A solução é descansar na minha provisão. A solução é descansar no que eu tenho preparado para você. A solução é descansar, é confiar. Jesus nos satisfaz porque Ele sabe exatamente o que fazer e como fazer. E é uma das estratégias que Ele usa, é nos fazer ver e reconhecer que a situação é impossível, para que então Ele haja e seja glorificado através das nossas vidas. É isso que nós precisamos refletir. Talvez você está passando por uma dificuldade, está passando por uma luta, e fala: mas será que Deus não vai me socorrer? Mas a pergunta é: será que eu já abri mão das possibilidades naturais e estou confiando no sobrenatural de Deus? É isso que diz a palavra do Senhor quando se fala sobre descansar, irmãos. Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecido diante de Deus, através das vossas petições e súplicas, as vossas necessidades, os vossos anseios. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que a palavra do Senhor está nos dizendo é que descansar em Deus, não andar ansioso por coisa alguma, essa situação não dá mais para mim resolver, não consigo mais, está além da minha alçada, o que é que eu vou fazer? Vou perder noite de sono? Vou entrar em depressão? Não, vou colocar nas mãos do Mestre, porque Ele já me fez reconhecer a impossibilidade, Ele já me fez reconhecer, Ele já me perguntou: e aí, dá para fazer? Não dá, Senhor. Então, vai tentar pelos seus próprios meios? Não, Senhor, eu confio em Ti, está nas Tuas mãos, faz o que lhe aprouver. Sabe o que é mais interessante? Que a partir do momento que os discípulos esperaram para ver o que iria acontecer, Jesus fez mais do que o esperado. Versículo 12. Aí nós conhecemos, antes de ler o versículo 12, nós conhecemos então a história. Jesus manda os discípulos servirem a multidão. Versículo 12 e versículo 13. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. O que foi que aconteceu? Filipe fez uma estatística que ficaria aquém daquilo que eles precisavam. Mas a provisão de Jesus foi além. Jesus deu graças àqueles pães que foram oferecidos por aquela criança, né? O discípulo de Jesus chegou e falou: olha, o que é que nós temos então? Jesus perguntou: nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. É só o que temos. Se 200 denários não é suficiente para alimentar uma multidão, quem dirá 5 pães e 2 peixes? Jesus falou: faz o povo assentar. Jesus deu agora. O que vocês podem fazer, vocês fazem. Aquilo que eu faço, só eu posso fazer. Se você for ver na harmonia dos evangelhos, nos outros textos, sentem o povo, organizem eles. Então os discípulos foram lá, organizaram a multidão, sentaram-se. E Jesus deu graças. Depois que Jesus deu graças, Ele falou: pegue esses 5 pães e 2 peixes e sirva a multidão.
E o milagre foi tão maravilhoso, que 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Que no seu cálculo, quando você começa a pensar, né, por si próprio, vou fazer assim, 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 meu cálculo vai dar certinho. Aí chegou nesse certinho, não deu. Não deu as suas provisões para tudo aquilo que você havia planejado, não deu. Ficou aquém. Meu plano era para fazer isso aqui, 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 né? Estou querendo construir minha casa. Nos meus planos é um casebrezinho, bem pequenininho, né? Só um quartinho que divide, né? Para os meninos dormir do lado, eu boto uma cortina, eu durmo aqui, faço uma salinha com cozinha, um banheirinho, a gente bota do lado de fora para improvisar. Porque é o que dá para fazer, né, Senhor? É o que dá para fazer. Aí você começa a fazer. Isso por você mesmo, começa a fazer. As provisões ficaram aquém. Não deu nem para fazer aquilo que você queria. Não deu nem para ir além. Mas eu estou falando da pessoa que está falando, mas ela não está orando, não está confiando muito em Deus. Ela está falando, é o que dá para fazer, é o que eu vou fazer pelos meus meios naturais, porque eu não confiei no Senhor, estou querendo fazer dessa maneira, não estou ofertando, não estou dizimando, não estou ajudando na construção, é porque eu estou planejando, pastor, meu casebrezinho. Eu tenho que fazer, tenho que construir, tenho que fazer aquilo. Por isso que eu não estou ajudando em nada na igreja. Não posso ajudar mais nem no lanche do pequeno grupo, que os irmãos é um suco com biscoito creme crack, eu não estou podendo ajudar nada, porque eu estou juntando dinheiro para fazer a minha casinha. Aí a pessoa faz, não dá nem para construir o banheiro que ela queria construir do lado de fora. Agora, quando você confia em Deus, aí você faz o plano, porque o ser humano tem que planejar. Você tem que planejar. Aí você planeja a sua casinha bem bonitinha, bem pequenininha, com o banheiro do lado de fora, o quarto com a cortininha do marido da esposa aqui, com a criança do lado, né? Você planejou tudo isso aqui, mas só que a sua confiança está em Deus, não é nos 200 denários. Sua confiança está em Deus. Você não deixa de investir no reino, você não deixa de continuar servindo a Deus, de continuar adorando, não perde noite de sono. Mas você confia em Deus, fala, Senhor, está aqui, estou guardando, estou me planejando para fazer essa casinha, mas a minha confiança está no Senhor. Vão sobrar 12 cestos cheios de pães. Deu para entender a mensagem, né? Vai ficar muito além do que você planejava. Vai ficar muito além do que você havia esperado. Se os discípulos falassem, Senhor, é o seguinte, o Senhor está ficando meio, né? Já está passando muito tempo, o Senhor ficou ensinando muito tempo aí para esse pessoal, a tarde toda, já está chegando a noite. O sol lhe escaldou, despede esse povo. Gente, vamos todo mundo embora. Ou então, Judas, traz aqui 200 denários que a gente vai comprar, porque Judas era o tesoureiro. Traz aqui 200 denários, nós vamos comprar pão para esse povo todo. Eu acho que não sei o que poderia acontecer, mas o pessoal ia ficar com fome, ia ter uma confusão terrível, eles iam brigar por pedaço de pão, e não ia dar certo aquele negócio. Mas os discípulos fizeram o quê? Confiaram em Jesus. E a partir do momento que eles confiaram em Jesus, a palavra do Senhor nos disse que sobraram 12 cestos cheios de pães. A palavra do Senhor nos apresenta que Jesus nos satisfaz. Primeiro, Ele não nos vê como problema. Segundo, o Senhor Jesus, Ele sabe exatamente o que fazer e como fazer na hora certa. E terceiro, quando Ele faz, Ele nos surpreende. Ele faz além do que o esperado. Ele faz além do que precisávamos. Jesus não te vê como um problema. Jesus sabe o que fazer na hora certa, na sua vida. E quando Ele fizer, Ele vai te surpreender. Ele vai fazer além do que você espera. Irmãos, esse é o nosso Deus. Jesus nos satisfaz exatamente por isso. Porque nós precisamos confiar nele, nós precisamos debruçar-nos nele. Eu não sei qual é o problema que você tem vivido, eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, eu não sei o que é que você tem todos os dias pedido ao Senhor, mas eu te digo uma coisa, se você confia nele, se a sua satisfação está nele, se o seu prazer está nele, se é Jesus quem te satisfaz, ele vai te surpreender, assim como ele surpreendeu os discípulos. Ele vai te fazer algumas perguntas, e aí, como é que nós vamos fazer? Você vai falar, Senhor, pelos meus cálculos, eu faço isso aqui e ainda não dá. Ele vai falar, posso trabalhar por você? Já descansou? Já parou de perder noite de sono? Não está mais ansioso não? Já reconheceu a impossibilidade? Reconheço, Senhor, do jeito que eu faço, tá ruinzinho, mas eu confio no Senhor, está nas tuas mãos, faz como tu queres, faz como for da tua vontade, Senhor. Pode deixar. 12 cestos de pães vão sobrar.
Ah, para desperdício não. É só para te mostrar que Ele faz além do que você espera. A palavra do Senhor, irmãos, lá em Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jesus faz além do que nós planejamos, Jesus faz além do que nós esperamos. Então, por que ficar tão ansioso? Por que não confiar em Deus? Por que não descansar em Deus? Às vezes a gente fala o seguinte: não, mas eu confio em Deus. Tem que ter fé, né, pastor? Tem que ter fé. Confio em Deus. Confio. Aí basta começar a acontecer os problemas para a gente mostrar que a gente não confia como deveria confiar. Basta a situação financeira apertar um pouquinho para a gente ver onde é que está a nossa confiança. Basta as coisas começarem a complicar, as coisas começarem a ficar um pouco difíceis, aí a gente tira da mão do Senhor: não, Senhor, traz para cá que o negócio está meio arrochado aqui, deixa que eu resolvo, que parece que está meio complicado aí. Sendo que na realidade o que Jesus quer, o que Deus quer, é te levar no limite para te surpreender. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Foi assim que Ele fez lá com na multiplicação do azeite daquela mulher que chegou para Eliseu: olha, não tenho mais nada, não sei mais o que fazer, os meus filhos vão ser vendidos como escravos, porque eu sou viúvo, meu marido deixou uma dívida e agora está dando tudo errado, não sei mais o que fazer. Eliseu pergunta: o que você tem em casa? Eu não tenho nada, senão uma botija com um pouco de azeite. Ele falou: vai buscar as vasilhas das vizinhas, o máximo que você puder, e encha essas vasilhas. E a palavra do Senhor diz que ela começou a encher as vasilhas. Quando ela falou para o filho dela: traga mais uma vasilha, ele falou: mãe, acabaram-se as vasilhas. O texto bíblico fala: e o azeite parou de jorrar. Foi a multiplicação do azeite. Aí ela chegou então para o profeta Eliseu e falou: e agora? Aí ele falou: agora você vai pagar, vai vender, vai pagar a dívida e vai viver do que restar. Isso é maravilhoso. Se você for ver esse texto lá no livro de 2 Reis, da multiplicação do azeite, essa mulher, a preocupação dela era pagar a dívida. Eu tenho que pagar a dívida, porque senão os meus filhos vão ser presos, vão ser levados como escravos para pagar essa dívida. Não posso, de alguma maneira, essa dívida precisa ser paga. Eu preciso da quantia tal. Deus é tão maravilhoso que Ele pensa naquilo que você não pensa. Porque você pensa: eu tenho que pagar a dívida. E vai ver do quê? Sabe Deus, eu só tenho que pagar a dívida. Eu não sei do que eu vou viver depois. Depois é outra coisa, depois é depois. Só que aquilo que você não pensa, Deus pensa. E foi assim que aconteceu com aquela mulher. Foi assim que aconteceu com esses discípulos. O cálculo de Filipe: 200 denários para o pessoal comer e sair com fome, para ver se dá pelo menos sustentar pelo menos para a viagem. Não é todo mundo não, é só alguns. Jesus fez sobrar 12 cestos de pães. Porque os pensamentos de Jesus, os pensamentos de Deus, não eram os pensamentos dos discípulos. Os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. Nós precisamos confiar em Deus, porque a gente não enxerga um palmo na frente do nosso nariz. Deus enxerga todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele já sabe o que vai acontecer na sua vida. Ele sabe o que já aconteceu na sua vida. Tem coisas que nem você sabe. Eu não sei o que aconteceu comigo na gestação da minha mãe. Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o que se passa no teu interior. Deus sabe os problemas que você já enfrentou. Deus sabe os problemas que você vai enfrentar. Então, basta nós confiarmos nele. Jesus nos satisfaz. E Jesus ensina essa multidão que a satisfação deve ser encontrada nele. E é isso que nós vamos observar já para concluir. Se você for analisar depois o capítulo 6, o resto do capítulo 6 de João, como eu falei na introdução, Jesus vai dizer: tem algumas pessoas que se beneficiaram do milagre, chegam para Jesus e dizem: mestre, os nossos pais comeram maná no deserto. E você, que milagres fazes para que creiamos em ti? Só que quando esse pessoal chega, Jesus já havia falado: vocês não vieram porque viram o sinal e creram. Vocês vieram atrás de mim porque comeram do pão e se fartaram. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não vieram atrás de mim porque viram o milagre. Vocês não vieram atrás de mim porque aquele milagre sinaliza que eu sou o pão da vida. Vocês não vieram atrás de mim porque aquele milagre sinaliza que a satisfação vocês só encontram em mim, palavras de vida eterna. Vocês vieram atrás de mim porque vocês querem viver à custa de milagres.
Vocês vieram atrás de mim porque vocês só querem viver à custa de bênçãos. Vocês só vieram atrás de mim porque na realidade vocês não estão preocupados em me servir ou viver para mim. Aí o discurso de Jesus foi duro. Porque Jesus falou, a satisfação de vocês não é apenas o que eu posso fazer, é quem eu sou. O que eu faço é para demonstrar quem eu sou. Se o que eu faço não demonstra para vocês quem eu sou, então acabou. Se o que eu faço não demonstra para vocês quem eu sou, vocês só querem os milagres, vocês só querem as bênçãos, mas não querem se render a mim, ou satisfazer-se em mim, mas apenas naquilo que eu posso fazer, então o negócio está meio complicado. Versículo 66 do capítulo 6 diz: escandalizados o abandonaram. Jesus se vira para os discípulos e pergunta: e vocês? Também não vão me abandonar? Pedro fala: Senhor, para quem iremos nós, se só em Ti nós encontramos palavras de vida eterna? Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós, se a nossa satisfação não está no pão físico, como um milagre que o Senhor operou? A nossa satisfação está em Ti, como o Senhor acabou de falar, Tu és o pão da vida. É o Senhor quem nos satisfaz. As bênçãos são naturais de todo aquele que vive contigo. Então, nós não queremos, ó Deus, Te abandonar. Nós não queremos, Jesus, abandonar o Senhor. Nós confiamos em Ti, porque assim como o Senhor fez a provisão no momento como esse de escassez, assim o Senhor fará a provisão em qualquer momento, não apenas de coisas materiais, mas principalmente das coisas espirituais e eternas. Para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Amém? E eu quero concluir com a frase de Thomas Watson, que diz o seguinte: há tanta diferença entre as alegrias espirituais e as terrenas, quanto entre um banquete saboreado e outro pintado na parede. Há tanta diferença entre as alegrias espirituais e as alegrias terrenas, como em um banquete saboreado e um banquete pintado na parede. E aí eu quero parafrasear essa frase: há tanta diferença entre ser saciado por Jesus e ser saciado pelo mundo, como um banquete saboreado e um banquete pintado em uma parede. A satisfação que o mundo vai te dar é ilusória, é uma miragem. Você olha de longe e você fala: olha só, tem banquete ali, olha só, tem comida ali. Quando você chega, poxa, é apenas uma pintura. O prazer foi apenas visual, eu não degustei. É mais ou menos isso, a alegria do mundo. É uma alegria passageira. Os prazeres do mundo são coisas fúteis, um prazer pequeno. Agora, ser saciado por Jesus é provar de fato do verdadeiro sabor. É provar de fato daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos, você vai viver aqui 90 anos. Amém? Com muita fé, diga: ô glória. Alguns vão chegar a 100. Vai fechar os olhos aqui, né? Aqui. Vai abrir os olhos na eternidade e vai ter um gozo para sempre. Nós somos saciados por Jesus. Enquanto alguns têm uma alegria passageira, uma alegria fútil, um jovem vai lá para a festa, sente uma alegria momentânea, uma alegria passageira, chega em casa, ele sente o vazio e o desejo de tirar a própria vida muitas vezes. O marido que não sabe mais como fazer, se envolve na bebida, se envolve em casos extraconjugais, chega em casa, observa a sua família, sabe que não tem nem moral para corresponder aos seus filhos. A alegria era momentânea, a alegria era passageira. Quando ele chega em casa, ele se dá com a frustração da realidade. O bom de servir a Jesus é que nós vivemos uma realidade contínua. Nós somos saciados, nós somos alimentados. E no meio da escassez, no meio do problema, no meio do sofrimento, no meio da fome, nós podemos erguer os olhos com a esperança e dizer: eu sei que no momento oportuno essa crise, esse problema vai passar, porque a minha satisfação está em Cristo. A nossa satisfação com Cristo é contínua, não é momentânea, não é apenas em momentos bons, é pelo contrário, momentos ruins, momentos de dificuldade, momentos de lutas e momentos de bonança. O nosso prazer está em Cristo, a nossa satisfação está em Cristo. Por isso eu te digo, meu querido, não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, não sei se você tem colocado em pessoas ou em coisas o seu prazer, mas eu quero te dizer uma coisa: a sua vida só vai ser completa, você só será plenamente satisfeito quando você fizer uma aliança com Jesus.
Você só será plenamente satisfeito quando Jesus estiver habitando o seu coração. Essa sensação de vazio sai, você se sente preenchido, alcançado. Mas eu estou passando por uma dificuldade, estou passando por lutas, parece que agora até aumentaram depois que eu aceitei Jesus, mas eu não perco mais noite de sono, eu não fico mais ansioso, não vem mais esses pensamentos horríveis na minha mente. Pelo contrário, eu tenho uma alegria que nem eu sei explicar. É o Espírito Santo de Deus na tua vida, é a satisfação que só em Cristo nós encontramos. Amém? Te convido a ficar em pé nesse momento.